A graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Boa noite, eu sou o pastor Cleiton Cardoso e você está aqui no Meditando nas Escrituras. Você está no nosso canal PR Cleiton e Família aqui pelo YouTube. Desde já peço o seu like, peço que você se inscreva no nosso canal, faça aí o seu comentário e compartilhe também esse conteúdo que nessa noite aqui, estamos aqui gravando, no período da noite, mas você pode assistir durante o dia, durante a madrugada, em qualquer lugar que você estiver. A minha oração é que o Espírito de Deus fale ao seu coração, despertando você para uma vida de oração, para uma vida piedosa. Hoje, eu gostaria de trazer uma breve reflexão aqui no Meditando nas Escrituras, falando sobre o seguinte tema: ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. Você que é membro de qualquer denominação, você que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, você que tem o seu pastor, você que é liderado pelos presbíteros, porque a igreja, a liderança da igreja, ela não é exclusividade ou individualidade individual de uma só pessoa. Nós temos a figura do pastor titular, mas nós temos os outros líderes que auxiliam aquele pastor no funcionamento administrativo do governo daquela igreja local. Jamais pastor nenhum pode trabalhar sozinho. O pastor, ele não pode centralizar o trabalho da igreja só na pessoa dele. Ele precisa delegar ministérios a homens e mulheres que estão ali ao seu redor, homens e mulheres que Deus levantou para ajudá-lo no desenvolvimento da igreja local. O pastor que é exclusivista, o pastor que é individualista, que trabalha sozinho, porque centraliza os trabalhos da igreja, as atividades da igreja só na pessoa dele, ele está fadado a ter um esgotamento psicológico, espiritual. Ele está fadado a cansar e cansar também os seus liderados. Foi esse o conselho que Jetro deu ao seu genro Moisés, dizendo: olha, se você não dividir essas tarefas, se você não delegar essas atividades com homens fiéis, com homens que também têm o Espírito de Deus, para te ajudar a levar essa multidão e julgar as causas dessa multidão que está diante de ti, Moisés, tu vai cansar esse povo, vai matar esse povo e tu vai se matar, porque é muita gente para tu sozinho cuidar. Então o conselho de Jetro era que Moisés levantasse homens capacitados, homens fiéis, homens íntegros, homens que tivessem também da parte de Deus o Espírito Santo, a capacidade, a sabedoria, e ele colocasse esses homens como líderes de grupos de 100, grupos de 50, e que aquelas causas mais difíceis trouxesse a ele como líder principal, como líder titular dos outros líderes e do povo também. Então, toda liderança, todo pastor tem outros líderes que ajudam, que auxiliam no desenvolvimento dos trabalhos da igreja local. E isso é saudável. O pastor titular precisa confiar em outros homens, também íntegros, fiéis, capazes, que também tiveram da parte de Deus dons, capacidade para ajudá-lo no trabalho, para ajudá-lo na exposição da palavra, na visitação, no evangelismo, no discipulado, na liderança da igreja. Então você que é membro de uma igreja local, você tem que orar pelos seus líderes,
por todos aqueles que Deus tem levantado para liderar, para ajudar na organização, no desenvolvimento, no crescimento da igreja local. E eu gostaria então de ler com você um texto que vai abrir essa visão da importância da oração pela liderança, da importância de pessoas que orem, de pessoas que intercedam pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos seus obreiros, pelos seus diáconos, por aqueles que estão revestidos de autoridade de Deus para liderar, para pastorear, para pregar, para liderar os ministérios da igreja local. É importante que vocês orem, que nós oremos pela liderança. E aí eu gostaria de ler o texto que está em Atos, capítulo de número 12, no versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante. Pedro estava preso. Pedro tinha sido perseguido por Herodes e ele estava preso. Herodes, para agradar as multidões, agradar os opositores do Evangelho de Jesus Cristo, ele ataca a pessoa do apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? Pedro, ele era o que Paulo vai falar lá em Gálatas, uma das 3 colunas da igreja de Jerusalém, junto com Tiago e João. Pedro era o líder, era um dos líderes, junto com outros líderes do colegiado apostólico, da igreja sede, da igreja primitiva, situado ali na cidade de Jerusalém. Pedro é o apóstolo, é um dos apóstolos que deu continuidade ao ministério de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E depois Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, ele exerce essa liderança e as pessoas, a igreja reconhece na vida de Pedro essa autoridade apostólica, de alguém que andou com Jesus, de alguém que foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus e foi tratado durante 3 anos, o seu caráter, por meio de Cristo Jesus. E agora nós temos a liderança de Jerusalém. Tiago já tinha sido martirizado pelo viés do martírio, decapitado, e agora Pedro está preso. O pastor, um dos líderes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, está preso. E o que é que está acontecendo aqui? A igreja está reunida e está orando incessantemente a Deus. Essa palavra incessantemente dá a ideia de todos os dias, de um relógio de oração de 24 horas, de irmãos constantemente orando nas casas. A igreja está unida, a igreja tem um propósito, a igreja está rogando, clamando, chorando, intercedendo pela vida do apóstolo Pedro, pela vida do seu líder, de um dos seus líderes que está preso, que está acuado por uma ação demoníaca, usando uma autoridade da época. Então, nós precisamos orar pelos nossos líderes, assim como a igreja de Jerusalém entendeu que eles não podiam fazer nada, humanamente falando, eles não podiam se reunir e irem até o palácio de Herodes e lutar, ou ir até a prisão e tentar tirar Pedro, porque aí eles iam usar as armas carnais, e ali eles certamente seriam mortos, seriam torturados, porque os soldados estavam bem preparados ali. Então a igreja não podia usar o viés da rebeldia, da rebelião. Eles não podiam ir contra essa autoridade. Então o que foi que eles fizeram? Então vamos usar a arma mais poderosa da terra, que inclusive a rainha Elizabeth, se referindo a John Knox, ela disse o seguinte: eu não tenho medo de um exército armado, mas eu tremo e temo diante das orações de John
John Knox. Por quê? Porque ela entendia que um homem de joelho, se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, agora você imagine 2, 3, 4, 5, mais de 100 ou milhares de pessoas orando, clamando aos céus. Certamente algo de sobrenatural vai acontecer. Então nós precisamos orar pelos nossos líderes, porque Satanás, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo e o inimigo também meu e seu, o inimigo dos pastores, o inimigo daqueles que exercem liderança na igreja, o inimigo daqueles que estão na linha de frente dessa batalha, o inimigo tenta destruir as nossas vidas, o nosso ministério, as nossas famílias constantemente. O inimigo está sempre tentando destruir a vida daqueles que estão liderando a igreja. O arsenal do inferno, irmãos, é pesado contra aqueles que estão liderando a igreja, aqueles que têm a vocação, os dons de Deus, o dom para pastorear, para pregar, para liderar. Esses são alvo de um bombardeio, de uma investida maior do inimigo, do inferno. E é por isso que pastores, presbíteros, a liderança da igreja precisa de oração, precisa de pessoas que se unam e estejam diante de Deus intercedendo pela sua liderança. Então vejamos aqui rapidamente algumas razões pelas quais nós precisamos orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, orar por aqueles que têm tido uma vida abnegada, uma vida séria, homens de testemunho, homens de oração, homens que é padrão de exemplo, padrão dos fiéis. Por quê? Quais as razões que nós precisamos orar pelos nossos líderes? Primeira razão é que todo líder, ele é perseguido. Todo líder, todo homem de Deus, todo pastor, presbítero, obreiro, diácono, que anda em obediência ao Senhor, que prega toda a verdade do Evangelho, que tem compromisso com a sã doutrina, que é um homem de testemunho, de moral, certamente ele será perseguido. Ele será perseguido por esse mundo, ele será perseguido pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas. E veja aqui que o texto começa dizendo, o versículo 5 que nós lemos no capítulo 12 de Atos, que Pedro estava guardado, estava preso em grilhões na prisão. Você imagine, ele estava preso não como um malfeitor, não como um ladrão, não como um mercenário, não como um rebelde. Ele não estava preso porque cometeu um crime, não. Ele estava preso porque ele era um homem de Deus, porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo e ele pregava o evangelho do arrependimento, contrariando todas as doutrinas e ensinamentos errados da época, e por causa disso ele está preso, porque ele não se submetia às autoridades da época, que era contra a autoridade das Escrituras. E portanto ele não se submetia a essas autoridades, e ainda que ele morresse, ainda que a sua liberdade fosse privada, mas ele estaria disposto a morrer, como de fato Pedro morreu, né? De pendurado, diz a tradição histórica que ele morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não se achava digno de morrer igual o seu Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está preso, não é por um crime, mas porque decidiu verdadeiramente ter uma vida de obediência. Ele não era mais aquele Pedro covarde, ele não era mais aquele Pedro que negou Jesus, agora era um homem cheio de ousadia, de amor pelo Senhor Jesus, e estava disposto a morrer pela causa desse evangelho. Ele estava disposto a morrer pelo seu Senhor, pelo seu Salvador Jesus Cristo. Então ele está preso, ele está guardado na prisão. Quando o diabo quer maltratar a igreja local, ele ataca a sua liderança. Quando o inimigo ele tenta fragmentar, enfraquecer, dividir a igreja, o primeiro alvo do adversário é a liderança,
é os pastores, é os presbíteros, é aqueles que estão exercendo liderança na igreja. Eles serão o primeiro alvo do bombardeio do inferno. É por isso que Pedro foi preso, porque a intenção dessas autoridades era dispersar a igreja, era acabar com a igreja, porque agora eles não têm mais pastores, agora eles não têm mais líder. Mas não foi isso que aconteceu. Os planos do inimigo foi frustrado e sempre será frustrado. Por quê? Porque quem capacita, quem guarda, quem preserva o homem de Deus, a mulher de Deus, o líder, o pastor que foi chamado pelo Senhor Jesus, é o próprio Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Não adianta o inferno se levantar, não adianta o inimigo tentar usar pessoas contra as nossas vidas, contra pastor, contra aquele homem que tem andado em integridade, em temor a Deus, porque os planos do inimigo serão frustrados. Mas nós precisamos orar, porque sempre o pastor, os pastores, a liderança é alvo de perseguição. Eu não estou falando, irmãos, de líderes que dão motivo para serem perseguidos, líderes que dão mau testemunho, líderes que não têm a vida limpada, a vida irrepreensível. Eu não estou falando desses líderes que dão motivo pelo seu modo de viver. E aí as pessoas falam mesmo, porque as pessoas veem mau testemunho, porque as pessoas sabem de escândalos, de pecados não confessados, de adultério, de engano com relação às finanças da igreja, de comportamentos desonestos por parte de certos líderes, por parte da liderança. Eu não estou falando desse tipo de perseguição, eu estou falando dessa perseguição que Pedro está enfrentando, que nós também muitas vezes enfrentamos, por ter uma vida santa, por ter uma vida honesta, por ter uma vida de obediência, e aí o inimigo se levanta com força para nos perseguir. E é por isso que nós precisamos, os líderes precisam que a igreja ore, que a igreja interceda em favor deles, porque eles também são de carne e osso, porque eles também precisam de oração, assim como as ovelhas nos procura o líder para se aconselhar, para pedir oração, assim também a liderança precisa dessa cobertura, dessa intercessão de homens e mulheres que orem pela vida dele, para que ele enfrente as lutas de cabeça erguida, olhando para Jesus, sem desfalecer, sem desanimar. Que Deus o encoraje, que Deus o anime, para que ele continue pregando com fidelidade, para que ele continue pastoreando segundo o coração de Deus. Mas a segunda razão pela qual nós precisamos orar pelos nossos líderes há uma reação necessária diante das lutas dos seus líderes. O que é que nós devemos fazer quando nós identificamos e quando nós olhamos que a nossa liderança, que os nossos líderes, os nossos obreiros, os nossos pastores estão passando por lutas? Qual é a reação da igreja? É falar mal? É criticar? É fazer algum tipo de grupinho? É fazer algum tipo de panelinha contra o pastor para dividir a igreja, para fragmentar a igreja? Isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Então, qual é a reação? Qual é a reação da igreja quando eles sabem, quando eles percebem que Pedro está preso? Que eles não podem fazer nada humanamente falando. Então eles começam a orar. A reação necessária diante da luta que os nossos líderes estão enfrentando é orar por eles. Orar para que Deus dê ânimo. Orar para que Deus renove as forças, orar para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê conhecimento, para que Deus continue usando aquele homem, aqueles homens, aquela liderança, para continuar fazendo a vontade de Deus na administração da igreja local. A igreja precisa orar. Mas infelizmente, muitas vezes quando o pastor precisa de um ombro amigo, quando a liderança precisa de uma igreja fiel, de uma igreja que ore, infelizmente existe um ou outro que se levanta contra o pastor. Quando os líderes precisam de oração, precisa de pessoas que estejam ali intercedendo, orando, clamando a Deus, infelizmente muitas pessoas reagem de maneira diferente, saem da igreja, falam mal do pastor,
criam divisões, criam facções dentro da igreja e começam a torcer contra o pastor, contra a liderança, para que as coisas não dê certo. São os Sanbalate, os Tobias, os Gessem, que são contra o crescimento da obra, que são contra o bem-estar da igreja. Essas pessoas estão contra o próprio Jesus, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. São os Coré, os Datã e os Abirão, são os rebeldes que não querem aceitar a autoridade, que não querem, assim como Josué e Ur, segurar as mãos de Moisés para que ele continue orando, que ele continue guerreando, que ele continue trabalhando, que ele continue diante de Deus. Nós precisamos de Josué e Ur para segurar as mãos dos líderes. E aqui, a reação da igreja é um exemplo. Quando você estiver diante da sua liderança, precisando, passando por luta, por crise, por dificuldade, sendo perseguido, ore. Se apresente diante de Deus e se consagre pelos seus líderes. Interceda por eles, em vez de você estar falando, em vez de você estar fofocando, em vez de você estar levantando conversinhas inverídicas que não são verdadeiras dos seus líderes. Ore, interceda, se ajoelhe diante de Deus e clame, como a igreja primitiva fez, diz o texto. Mas havia oração incessante diante de Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. A igreja reagiu orando de forma incessante, perseverante, objetiva e intencional. Olha como é bom quando o pastor tem uma igreja de oração. Quando o pastor tem uma igreja que luta com ele pela causa do evangelho. Quando os líderes olham para a igreja e vê uma igreja saudável, uma igreja fiel, uma igreja comprometida com os valores espirituais. Que nós possamos aprender com a igreja primitiva. Em terceiro lugar e último, o resultado dessa oração. O resultado das intercessões da igreja em favor do pastor, do apóstolo Pedro. Livramento. Diz a Bíblia que Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro, e os grilhões, as cadeias se quebraram, as portas se abriram e Pedro foi livre. E Pedro foi lá naquele lugar em que os irmãos estavam reunidos em oração, e ali eles glorificaram a Deus, e Pedro então ficou livre para continuar o seu ministério, pregando e anunciando o reino de Deus. Quando a igreja ora pelos seus líderes, as cadeias são quebradas, as barreiras são quebradas. Quando a igreja ora pelos seus líderes, o Espírito de Deus vem e abre o entendimento deles, para que eles enxerguem, para que eles se despertem, para tratar áreas da igreja que precisam urgentemente ser tratadas. Mas é com oração, é a oração da igreja, e o resultado é livramento. Deus envia o anjo liberta Pedro e liberta-o das algemas, abrindo as portas da prisão. Como é importante a oração pela sua liderança. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, ore por aqueles que estão revestidos de algum cargo, de algum ministério na sua igreja local. E eu concluo trazendo algumas aplicações para isso, meditando nas Escrituras. Ore pelos seus líderes, fortaleça seus líderes em oração. Peça para que Deus encha eles de coragem, de força, de ânimo, de vida espiritual, para que Deus desperte a sua liderança. Ore por eles, fortaleça eles pela oração. Você que é membro de qualquer denominação, você que vai ouvir esse vídeo, ore pela sua liderança. Em vez de você estar criticando, em vez de você estar apontando erros, comece a orar, porque aí o Espírito de Deus vai começar a agir, e os teus líderes vão começar a se levantar, e eles vão começar a serem incendiados pela glória de Deus, pela oração da igreja. O papel do líder é cuidar da igreja. O pastor, os líderes sabem de sua responsabilidade, a obrigação,
pesa sobre o pastor, sobre os líderes, o cuidado com a igreja do Senhor, e isso Deus irá cobrar de cada um de nós, de pastores, da liderança, o zelo, a abnegação, a entrega, mas também você, membro, você que não tem nenhum cargo, por assim dizer, mas faz parte da igreja de Cristo, você faz parte do corpo, então ajude a sua liderança orando, clamando a Deus por eles. Independente do cargo, fazemos parte do corpo de Cristo, todos somos servos. Deus escolhe alguns para exercerem alguns ministérios específicos, mas todos nós somos servos. Então ore pela vida dele, dos seus líderes, onde você congrega. Ore pelos pastores do mundo inteiro, pelos líderes do mundo inteiro, porque Deus está levantando homens de Deus. Sempre ouvem em todas as gerações. E que o Senhor Jesus então te abençoe. E que você receba essa palavra. E que junto, liderança e igreja, possamos crescer mutuamente em favor do reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Pai Santo, abençoa todos os líderes. Fortalece os teus filhos. Traz graça, traz ânimo, traz força, dá visão espiritual, cuida de suas famílias, converte-os, ó Deus, para uma vida piedosa, para que cada um de nós, como homens que fomos chamados por Ti, possamos levar nossa vida com muita seriedade e que as qualidades da Sua palavra estejam em nós, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.